Aula 13. Ruth. Esse livro nos conta como uma gentia se tornou gloriosa por seu caráter e fidelidade, e por isso entrou na genealogia do Cristo, se tornando a bisavó do grande rei Davi. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O livro de Ruth é uma clara demonstração da universalidade da salvação, revelando-nos que o projeto divino não visava somente os judeus, mas a raça humana. Esse maravilhoso livro revela a bondade de Deus e como sua misericórdia alcança até os próprios gentios. O livro leva o nome de Ruth, a heroína dessa belíssima história. Os judeus tradicionalmente leem esse livro na festa das semanas. Ruth. Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Esse livro apresenta, antes de tudo, uma história de fidelidade e companheirismo em momentos críticos, mensagem importante nesses dias egoístas. O livro de Ruth é uma das mais belas histórias de afeição de uma jovem mulher por sua sogra. Ele descreve a direção providencial de Deus na vida de uma família israelita. Conta a bela história de Ruth, moabita, que desposou Boaz, israelita, e dos quais nasceu Obed, o pai de Jessé, que foi o pai do grande rei Davi. Esse livro tem como finalidade transmitir uma história edificante sobre as origens da família de Davi, que teve então entre os seus antepassados um membro que não era do povo judeu e até seu inimigo, uma moabita. E isto nos ensina sobre a universalidade da salvação preparada por Deus para todos os homens. Podemos perceber o mesmo no livro de Jonas. O livro de Ruth descreve a direção providencial de Deus na vida de uma família israelita. Conta a bela história de Ruth, a moabita que desposou Boaz, israelita, e dos quais nasceu Obed, o pai de Jessé, que foi o pai do grande rei Davi. No Evangelho de Mateus, podemos notar que seu escritor faz questão de citar Ruth na genealogia de Jesus, para demonstrar que o Salvador não era de linhagem apenas israelita e, consequentemente, Salvador somente dos judeus, mas de todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O livro de Ruth tem como finalidade transmitir uma história edificante sobre as origens da família de Davi, que teve então, entre os seus antepassados, um membro que não era do povo judeu, uma moabita. Ruth. Data. A história de Ruth se passou no período dos Juízes, por volta do ano 1250 a.C. Podemos comprovar isso lendo Ruth, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E foi escrito, provavelmente, por volta do ano 1050 a.C. O livro de Ruth nos ensina sobre a universalidade da salvação, preparada por Deus para todos os homens. Ruth. Autor. O autor é desconhecido. Tem surgido muitos prováveis escritores, mas Samuel figura de maneira mais consistente como o escritor deste livro. Um dos pontos que reforçam essa ideia é a própria tradição rabínica, que assegura ter sido mesmo Samuel o escritor do livro de Ruth. No passado, os nomes de Esdras e Neemias figuravam como prováveis escritores do livro de Ruth. No entanto, tais argumentos não sobreviveram às críticas da tradição judaica e pesquisas exegéticas. Jesus Cristo, revelado em Ruth. Profundas lições de vida são encontradas neste pequeno livro. Boaz é uma das mais proeminentes figuras que tipifica Cristo nesse livro. Ele antecipa a obra de Jesus, a função de parente remidor. Por isso, o livro de Ruth apresenta Jesus Cristo como nosso resgatador. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A história de Ruth se passou no período dos Juízes, por volta do ano de 1250 a.C. Ruth. Tema principal: